dia quem nos ouve, eu sou a Geisa Mello e está começando mais um Arquibancada MAC na Rádio Mackenzie. Hoje o tema do nosso programa será saúde mental no esporte. No primeiro momento, iremos discutir sobre a importância do emocional no esporte e depois comentaremos sobre casos em que a saúde mental dos atletas foi prejudicada. Para isso, vamos conhecer quem são as pessoas que vão comentar comigo sobre esse tema hoje. Começando por você, Gi. Bom dia, como que você tá? Bom dia, Geisa. Bom dia pro Botuca, bom dia pro Thomas, bom dia pra todo mundo que tá ouvindo. Eu tô bem. Vamos lá, né, pra última. É verdade, hoje o programa tem um quê especial, né? Porque aí a última participação dos 4 na rádio pelo Arquibancada MAC. Então, vamos ver o que vai sair. Quem também tá aqui comigo é o Lucas Monteiro, o Botuca. Bom dia, Botuca. Como que você tá para esse último programa? Bom dia, minha querida. Bom dia, Gi. Bom dia, Thomas. Estou nervoso. O primeiro e o último programa como comentarista do Arquibancada na Rádio Mackenzie. Mas vamos lá. A gente já teve a despedida na live e agora a despedida no programa da Rádio Mackenzie. E você falando agora, até meu olho lacrimejou um pouquinho, né? Não tem como não se emocionar, porque realmente a Arquibancada é um projeto muito importante que vai fazer falta, né? Completando a nossa bancada, temos aqui o Thomas Kronick, OTK, com a gente. Bom dia, Thomas, como você tá? Bem, muito bom dia, GM, né, a Geisa Mello, pro Botuca também e a Giovana Sebra GS. Bem, o programa tem tudo pra ser descontraído, mas é um assunto sério, né, então não pode ser descontraído. Na verdade, eu acho que eu vou fazer, quebrar o tabu e dar o primeiro destaque no programa da rádio, só atualizar que vai ter, hoje tem Cuiabá e Corinthians na Arena Pantanal, pelo Campeonato Brasileiro, a abertura da 10ª rodada. Então, o jogo é às 9h30 para quem quiser acompanhar. Transmissão no Premiere e no Sport TV. Excelente destaque, Thomas. Sempre bom trazer inovações aí para a rádio. Então, primeira vez que alguém dá um destaque na Rádio Mackenzie. E vamos começar falando agora sobre o tema. A gente sabe que atletas e treinadores precisam estar mentalmente fortalecidos para conseguir desempenhar suas funções e alcançar um bom resultado nas competições e manter principalmente o ambiente esportivo saudável. Começando por você, Gi, o quanto ter essa preparação mental auxilia na qualidade das equipes? Eu acho que quando a gente fala de futebol, a gente sabe do quanto o emocional conta quando a gente vai falar, por exemplo, da entrada de atletas novos em campo em jogo de decisão. É sempre uma questão de emocional e mental que ele geralmente não está mais bem preparado. Também num pênalti, numa disputa de pênaltis, você tem que estar muito bem preparado, muito bem equilibrado, sem muito nervosismo, para conseguir levar aquilo bem. Então, a questão do emocional ela é muito importante dentro do futebol, né? Sempre foi, sempre vai ser, já que o futebol é praticado por seres humanos. E é impossível dentro de um esporte que envolve paixão você não ter uma questão emocional. Então é muito importante. É claro que a gente, assim como na sociedade, passou muito tempo diminuindo a questão emocional, né, problemas emocionais, a importância de você ter um emocional para todas as áreas da sua vida, principalmente na parte profissional, quando a gente fala dos jogadores de futebol, do técnico ou de pessoas envolvidas. Então, assim como na sociedade, com o passar do tempo, a gente deu mais ênfase e deu mais destaque para essa questão emocional, eu acho que dentro do futebol aconteceu a mesma coisa. A gente entende que jogadores de futebol, né, a gente fala muito disso, não são máquinas, são seres humanos, então é necessário existir um cuidado da forma como você trata, da forma como você cobra, por exemplo, também, né, a gente sabe que dentro do futebol a cobrança pela parte da torcida, ela às vezes passa do ponto, né, e a gente sempre lembra muito disso, dessa questão do quanto abala, quando a gente fala, por exemplo, daquela situação que teve com o Corinthians, naquela semana que o Corinthians, eu não lembro se perdeu ou empatou em casa, e aí aconteceu tudo aquilo que aconteceu com o William, com o Cássio, e o quanto a gente fala que aquilo não ajuda em nada. O jogador não vai entrar em campo mais motivado porque você ameaçou ele, muito pelo contrário, você vai acabar minando a confiança do jogador, a segurança dele, e ele vai se sentir muito mais abalado emocionalmente do que se sentir, porque foi ameaçado, fortalecido. Então, eu acho que tá se entendendo que existe essa mudança, que os jogadores têm sim uma questão emocional e o quanto ela é importante. Ele tá bem com aquilo que ele tá fazendo, né? Ele tá disposto a entregar totalmente e é necessário que ele esteja muito bem
emocionalmente para isso também. A gente sabe do quanto a parte física é importante, isso é indiscutível, são atletas de alto rendimento, mas mais do que nunca eu acho que fica evidente para todo mundo que é necessário ter esse equilíbrio emocional para conseguir disputar muito bem um jogo, para conseguir entregar tudo que o jogador precisa entregar. A gente sabe do quanto o emocional conta em vários momentos dentro do futebol, mas eu acho que ainda que não seja numa decisão, num pênalti, num momento desse, ainda que seja um jogo normal, um jogo de quarta-feira, né, como diz o Tomás, que trouxe a rodada do Brasileirão, ainda assim é necessário que o jogador esteja emocionalmente bem, que ele esteja equilibrado. E eu acho que é por isso que cada vez mais a gente vê espaço para psicólogos dentro do futebol, a gente vê os torcedores tentando puxar mais esse lado humano e entender o que está acontecendo, que dentro de campo tem esse ser humano também, assim como ele, mas também dos clubes falarem sobre isso, né? Eu acho que esse é o principal ponto, os jogadores, os técnicos, os clubes abrirem as portas para esse assunto, porque a gente realmente precisa dar mais destaque e entender que é necessário, né? Como eu falei, existiu sempre muito preconceito em cima de doenças psicológicas, né? E isso está mudando no futebol e eu enxergo dessa forma. Eu enxergo que todo mundo está percebendo a importância que isso tem, desde os times, aos jogadores, aos técnicos. E a torcida, que eu acho que ainda não está nem perto do ideal, mas que tá caminhando para entender que são, como eu falei, são seres humanos. Eles precisam dessa estabilidade, dessa questão emocional para conseguir desempenhar um bom futebol, conseguir colocar todo o talento que eles têm em campo para fazer um bom jogo. Sim, e nessa sua fala fica aí evidente a questão do quanto é importante ter esse equilíbrio emocional para a qualidade esportiva do rendimento mesmo dos atletas. E estudos comprovam que para um jogador de futebol ou um atleta de alto rendimento, ele atingir o seu desempenho pleno, ele depende do equilíbrio de 4 capacidades, né? Que é a física, a técnica, a tática e a emocional. E que elas são capacidades ali dependentes, mas que são tratadas de forma independente, como se uma não dependesse da outra. Lucas, você acha que aqui no Brasil esse tema da saúde emocional é tratado como prioridade pelos clubes? Ainda não, mas como a Gi falou, cada vez mais vem se tornando comum. O Bahia é um time que vem trazendo essa questão da saúde mental e é muito importante ter isso, ter o debate. O Andrea Pirlo, jogador meio-campista italiano, que foi jogador da Inter, do Milan, da Juventus, ele falou que o corpo é só uma ferramenta, né? E a cabeça é o que realmente importa. Então, se você tem uma saúde mental em dia, o corpo é simplesmente uma ferramenta para jogar futebol. E o que independe também, a Gi tava falando sobre essa questão da pressão da torcida, mas não só da torcida, né? Tem uma pressão da família, que muitas vezes, quando o menino ainda é jovem, existe uma pressão muito grande para ele se tornar um jogador, porque talvez ele seja a única fonte de renda daquela família, ou talvez busque ser a principal fonte daquela família. E tem a pressão também da parte técnica, da comissão, além da torcida. Então, são vários fatores que colocam e pressionam cada vez mais esse jogador para ter um alto rendimento. E a questão que você trouxe das 4 formas, a gente fez um trabalho juntos e acabei lembrando agora do 100 por hora. Foi muito importante também, a gente acabou conhecendo bastante sobre isso. E eu e o meu querido amigo Pedro Liberali Gambassi, o Mococa, não está presente no momento também, mas a gente fez uma entrevista com o Luiz, um boxeador. Ele fala que a questão psicológica é tão importante quanto a questão física. E ele é um atleta de alto rendimento que compete, hoje é atleta do Corinthians. E para ele falar que o psicológico é tão importante quanto o físico, é que realmente é necessário tratar esse tema. E espero que cada vez mais os times busquem ter esse apoio aos atletas, porque existe uma pressão muito grande e é cada vez mais necessário no esporte. Sim, e uma coisa não existe sem a outra, né? É preciso, de fato, que esses 4 fatores aí estejam equilibrados para que o atleta possa se desenvolver na sua modalidade de forma efetiva. Thomas, a paciência para que o atleta atinja o amadurecimento pleno
me parece cada vez menor. Principalmente quando a gente está falando de futebol, né? Os clubes, eles obrigam os atletas a se prepararem para diferentes emoções, como grandes vitórias, perdas, derrotas. E acaba tendo no formato do futebol brasileiro, acaba tendo uma grande pressão para esses jovens de base que já chegam nos times chegando lá na frente, tendo que decidir. Você acredita que isso pode influenciar na saúde mental deles a longo prazo, de já chegar em um clube tendo essa responsabilidade de ser a solução? Eu acredito que com certeza influencia. Justamente, eu acho que assim, claro, tem essa parte dos clubes meio que dar essa forçada, mas eu acredito que muitos já preparam esses jogadores de base, como por exemplo, o Corinthians que convocou o Felipe, que a gente falou ontem na live. Já tinha convocado o Felipe quando ele tinha 17 anos de idade para os jogos de Brasileirão. Pode parecer muito pouco, mas isso também acaba preparando o jogador para grandes emoções. Ele, por exemplo, ele foi também convocado para o jogo da Bombonera. Então, isso acho que mostra que, assim, tem que ter essa preparação, mas eu acho que ainda, que nem o Botuca falou, não está sendo priorizado, né? Não é a questão prioritária ainda, mas para mim deveria ser, né? Então, para mim é importante sim, ainda mais que nem você falou dessa questão de jogadores de base, porque, claro, assim como os jogadores mais experientes têm muitas emoções, já passaram por muita coisa, os de base também. Jogar em categoria de base em várzea também não é uma coisa fácil, exige muita preparação, e eu acho que cada vez mais eles estão sendo mais preparados para isso por conta desse retrospecto da questão da base. Todo mundo está se importando mais com isso, todo mundo, digo, os jogadores, só que também infelizmente, cada vez mais o profissional tá dificultando mais eles também. Então acho que eles vêm mais preparados para o profissional, só que o profissional ele tá também mais difícil nessa questão psicológica, como você falou, ainda mais com o calendário apertado agora por conta da pandemia. Então é realmente muita emoção, é muita coisa para um jogador só pensar, ainda mais um jogador jovem. Então é por isso que eu até vou destacar uma pessoa que é a Kathleen Kruger, acho que é assim que pronuncia, é a chefona do Bayern de Munique, acho que todo mundo conhece. Ela que é ex-jogadora do time, e ela se aposentou e está desde então na comissão, né, do Bayern, e ela prepara muito o psicológico de todos os jogadores. Eles só podem fazer as coisas se forem autorizados por ela, né? Então, isso é uma coisa importante, uma iniciativa do time para preparar justamente esses jogadores. A gente vê muito jogador, eu estou citando o exemplo do Bayern, vindo da base, o Musiala, que chegou recentemente e virou um grande jogador do time. Então, é isso que eu falo. Eu acho que o Brasil está muito ultrapassado em muitas questões, mas nessa também está ultrapassado. Só que eu acho que é uma boa iniciativa, né? Que nem eu falei, eu acho que é importante você preparar esses jogadores, levando eles para jogos importantes, como o Felipe foi pra Bombonera, só que ao mesmo tempo é uma coisa muito complicada, né? Vai que nem você falou, ele tem que entrar uma responsabilidade tremenda e tem que fazer o gol, ou nem precisa ser numa Libertadores, pode ser num Brasileirão. O time tá com uma situação difícil de atacante. Você tá o exemplo do Corinthians, então um menino de 16, 17 anos tem que fazer gol. A gente lembra o exemplo do Carlinhos, acho que talvez o Botuca lembre, da base do Corinthians, que seria para ser o sucessor do Jô, acabou não dando certo. Tem o Cauê também, que acabou saindo. E também, o que isso pode ter de difícil? Esses jogadores são emprestados para times de países totalmente aleatórios. Romênia, Ucrânia. Então, isso acaba afetando também. Eu vi uma entrevista, se eu não me engano, do Bolívia, ex-Desimpedidos, entrevistando o André Balada, que na época dele, jovem ainda, ele foi comunicado que ia ser emprestado pro CSKA Moscou. E ele não tinha muito o que fazer, ele foi. Então, eu penso muito nisso, quanto é difícil. Você tá no Brasil morando com sua família e do nada você vai pra Rússia. Pensa como deve ser, você não conhece ninguém. Ele falou muito disso na entrevista. Então, realmente, são muitas emoções. E acho que nada tem que ser tratado como uma banalidade. Assim, uma coisa séria mesmo. E quanto mais homem a pessoa mais ela tem que demonstrar essas fraquezas mesmo. Acho que isso torna ela um homem. Mostrar essas fraquezas. A gente vê, o Lugano inclusive falou isso, que sempre foi banalizado em todos os vestiários que ele participou, essa questão de esses problemas pessoais. Sempre quem tinha problema pessoal era tratado como não era um homem de verdade, mas é como eu falei, pra mim o homem de verdade é quem demonstra essas fraquezas e mostra que vive, que sente, que pode superá-las. Acho que isso é mais um exemplo ainda de superação mesmo pra elas mesmo. Sim, e no atual estado também do futebol brasileiro, os clubes estão
muito prejudicados financeiramente acabam dependendo, né, da categoria de base para suprir a necessidade do time mesmo, né, para compor elenco, como é o caso do Corinthians, que trouxe peças muito importantes, que são grandes nomes aí do futebol, mas que não estão correspondendo e acaba que a única opção é chamar esses atletas e fica uma responsabilidade muito grande. E aí eu acho que, nesse caso, o clube tem que saber blindar esses atletas, porque as críticas vão vir, né? Principalmente em um time grande como o do Corinthians, que é o exemplo que eu estou citando. E a cobrança no futebol brasileiro, ela é naturalmente muito grande. E com as redes sociais, isso se intensifica bastante, né? O torcedor ele fica mais próximo, o contato é muito mais fácil também. Então eu queria saber de você, Gil, o que você acha que os clubes podem fazer para blindar todos os atletas dessas acusações, como você já citou no caso do William, que foi aí ameaçado, teve a família ameaçada, e também desses jovens, né, que estão começando ainda a sua carreira e que são cobrados como se já tivessem 40 anos, como se já tivessem grande experiência e bagagem no futebol. Para com essas situações que eu citei do William, do Cássio e tal, eu acho que o principal ponto é o clube punir, né? Não existe outra forma de mostrar para o torcedor que aquilo não é aceitável. Então, no caso do William, o processo correu, né? Eu assisti até na semana no jornal o William indo lá na delegacia, no outro dia o moço que o ameaçou, né? O homem que o ameaçou também foi na delegacia, prestou, pediu desculpa e tudo mais. Então, seguiu o processo, que eu acho que é importante, né? A gente mostrar que, ainda que aconteça em rede social, é um crime e ele vai pagar por esse crime, ele tem que pagar por esse crime, ele ameaçou o jogador. Então, acho que o primeiro ponto é punir. É claro, tem a parte da lei que ele vai cumprir, mas é o clube não deixar mais entrar no estádio. De alguma forma, interferir para que esse torcedor entenda que talvez não seja a principal maneira, a gente fala muito disso, de que são medidas a curto prazo, porque a longo prazo, claro, é a gente falar sobre o assunto, é conscientizar, é fazer isso, só que não dá para você ignorar o que está acontecendo e que os jogadores são ameaçados frequentemente em redes sociais quando o clube está numa fase ruim. Então, acho que a medida a curto prazo realmente é essa por parte do clube de proteger o seu jogador, ou seja, se posicionar à frente dele, e, claro, punir quem está fazendo isso. Então, além de levar à justiça, o clube também, de alguma forma, seja, como eu falei, não deixando ir a estádio, alguma coisa do tipo, punir para que entendam que não vai ser permitido que isso aconteça novamente, como aconteceu com o William, como aconteceu com o Cássio. Então, eu acho que como o presidente fez, ir à frente, blindar realmente os jogadores, não botar o jogador para falar, porque também acho que isso não é o momento do jogador ir lá para frente, acho completamente desnecessário. Proteger o jogador, dar assistência ao jogador e à família do jogador, como foi no caso do William, porque não foi só ele o ameaçado, né? Então, dar assistência, eu acho que isso é mostrar para o jogador que ele pode contar. Eu acho que esse é o principal ponto, dar a segurança para o jogador que ele precisa, porque nesse momento, eu acho que quando o jogador é ameaçado, a principal coisa que ele sente é medo mesmo, né? Porque a gente sabe que dentro do futebol as pessoas perdem a cabeça e fazem coisas que são injustificáveis. Então, eu acho que o papel do clube perante essas situações é esse, blindar, dar assistência, proteger e punir. Quando a gente está falando agora dos jogadores e dos mais novos, eu acho que é o trabalho psicológico realmente que conta muito, né? Sentar com o jogador, desde tudo, eu acho que desde para ele não ficar deslumbrado, por exemplo, né? E acabar seguindo por um caminho que não vai dar certo para ele, mas também por essa questão de como ele vai lidar com as críticas, porque infelizmente no futebol a gente não tem essa visão de entender que a real situação, a paixão acaba influenciando e as pessoas perdem a cabeça. Então, quando, por exemplo, eu lembro muito no Paulistão, acho que 2019, o Santos foi eliminado por Corinthians nos pênaltis. E quem bateu o último pênalti foi o Caio Jorge. Ele era um menino. E botaram ele para bater o último pênalti. O que eu acho errado. Não deveria ser ele o jogador a bater o último pênalti. O bater o último pênalti tem que ser o jogador mais experiente. Então, acaba que ele foi muito, muito xingado quando ele errou o pênalti. E é um menino. Ele devia ter 17 anos na época. 18 anos, eu não lembro. Não, 17. Devia ter 16, 17 anos na época. E foi cobrado muito dele. Então, eu acho que por parte do time com ele é explicar. Você vai ter que entrar, porque o time precisa de você, como você bem falou. Os times acabam recorrendo aos jogadores. O Corinthians está recorrendo, o Palmeiras usa muita base, o Santos usa muita base, o São Paulo está usando muita base. Então, vai precisar recorrer a esses jogadores. Então, sentar com o jogador e explicar para ele. A gente vai precisar usar você, porque o time precisa de você.
mas deixar claro para ele a obrigação dele, o papel dele dentro do clube, dentro do time, e mostrar que realmente ele tá no início da carreira, ele não precisa resolver, né? Eu acho que a gente tem muito esse problema, sem esperar, no Santos isso acontece muito, sem esperar que o menino entre e seja o Neymar. Não vai ser o Neymar. A gente tem um Neymar, 2 Neymar, a cada 5, 6 anos. Não é assim que vai acontecer. Então, eu acho que é o clube ter esse pé no chão e passar para o jogador essa tranquilidade, para o jogador da base. A gente está contando com você, mas calma. Você vai errar, você vai cometer erros, você não vai ser um jogador de destaque logo de cara. Isso é raramente que isso acontece. Ninguém está esperando isso de você. E mostrar também para a torcida que não é para se esperar isso, que não é para se cobrar desta maneira. Então, acho que tudo passa um pouco pela atitude do clube mesmo, né? Sempre vai ter que ter um posicionamento do clube, porque é o representante, é quem deve proteger o jogador, é quem deve dar assistência ao jogador, é quem deve fazer com que o jogador consiga, da melhor maneira possível, estar bem, estar saudável para jogar futebol. Como o Botuca trouxe a fala do boxeador, dessa questão de ser tão importante a parte física da parte mental, eu acho que é parte do clube mostrar isso para o jogador, que as duas partes são valorizadas, que as duas partes são necessárias, que o jogador precisa estar bem. Então, para mim, é blindagem do clube nos dois lados. Tanto o clube preparar o jogador e mostrar para a torcida desse lado, tanto o clube mostrar também que não vai ser aceito ameaça, essas coisas do tipo. Cobrança é uma coisa, a gente sabe que tem que existir cobrança, principalmente quando você joga em um clube grande. É impossível que não exista uma cobrança. Eu acho que o jogador por si só já se sente muito cobrado de entrar em campo, vestir uma camisa com muita história, mas isso não pode ser de uma maneira que seja ruim, né? Que ameace a saúde do jogador, seja ela física, seja ela mental. Então, para mim, é parte do clube. O clube agir, é o clube se posicionar, se colocar à frente, tanto para falar com a torcida, mas também para conversar com esse jogador, dar a assistência que ele precisa e preparar ele para que ele possa vir a campo e, se for necessário que ele decida, ele consiga fazer isso com mais tranquilidade. Sim, eu acho muito importante essa parte que você traz, trazendo a responsabilidade para o clube, né? E, de fato, tem que existir um olhar diferente para esses jovens. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, Thomas, e falasse se esses atletas de base são mais exigidos em relação aos veteranos, justamente por esse contexto, né? De agora terem que chegar para decidir, para ser a solução, quando um veterano não está em boa fase. Então, primeiro só respondendo a primeira pergunta, completando o que a Joana falou, ela citou o exemplo do pênalti do Caio Jorge, eu lembrei de 2 exemplos de pênalti também. O primeiro foi do Caio Vidal na Libertadores 2020, se eu não me engano, contra o Boca, que ele foi colocado para bater o último pênalti, era Inter e Boca, e ele acabou perdendo. Ele tinha 18, 17 anos na época, e ele também foi muito julgado quando ele perdeu, e é isso, ele tinha subido recentemente, né? Ele tinha acabado de subir profissional, seus primeiros jogos, e foi colocado para bater o último pênalti contra o Boca Juniors na Bombonera e perdeu. Então, ele foi muito massacrado pela torcida, depois do tempo passou e tal, mas é um exemplo também que ela falou, jogador jovem, promessa da base, acabou perdendo. Outro exemplo que eu trago é do Patrick de Paula, na final do Paulistão 2020 contra o Corinthians. Infelizmente, como corintiano, é triste dizer, mas é uma outra visão. Também era um jogador que surgiu agora, né? Naquele ano ele tinha surgido agora e foi colocado para bater um pênalti muito importante contra o Corinthians, contra o maior rival, e acabou fazendo gol. Então, a minha pergunta é, se ele perde, o que aconteceria com ele? Aconteceria mesmo ele foi muito vangloriado porque marcou o gol, mas se ele perdesse, ele seria também muito julgado? Eu fico nessa questão. Realmente, o torcedor ele se leva mais pela questão emocional ou pelo sentimental? Então, isso eu fico pensando. E em questão a jovens e experientes do clube, eu acho que é muito complicado também falar, tem muitos casos e casos. Acho que tem muitos experientes que são mais cobrados que outros. Eu cito o exemplo do Corinthians. O William e o Renato Augusto são muito mais cobrados que alguns outros experientes do time. Por exemplo, um Gil. Só um exemplo. Todos são cobrados, mas eu acho que tem uns que são mais que outros. Então, a cobrança para eles acaba sendo maior mesmo. Você vê, o William acabou sendo um dos mais cobrados. Por mim, não é justo, mas acabou sendo, porque todo mundo esperava muito mais do William. Não que ele esteja fazendo um mau papel, mas é só um título de comparação. E é isso, tem outros jovens da base que também são muito mais promessas que outras. Eu cito o exemplo do Endrick, por exemplo. Pensa o Endrick jogando seu primeiro jogo profissional. Vai ser muito mais cobrado do que, por exemplo, alguém da base do Palmeiras. Luiz Guilherme, então. Ou, por exemplo, agora me vem na cabeça o Wesley que já subiu da base do Palmeiras faz um tempo. Então o Gabriel Veron era também muito cobrado e não correspondeu ainda a tudo que pode. Então esse é o exemplo para mim. Eu acho que
são casos e casos. Tem muitos jogadores da base que têm mais potencial, então são mais cobrados, como tem experientes que também são mais jogadores que outros e acabam sendo mais cobrados. Então, não que eu acho isso certo, mas pra mim é essa a visão do torcedor. Sim. E a Giovana, no começo, já na primeira fala dela, deu um panorama geral, né, sobre alguns problemas que intensificam a questão emocional e intensificam a presença de problemas psicológicos no cotidiano dos atletas, e o calendário brasileiro é um deles, né, que é um calendário muito disputado e cheio de competições e com muitos jogos, e em ano de Copa tá ainda pior. Eu queria saber de você, Thomas, se você acha que o calendário ele contribui para o cansaço mental dos atletas, e se ele também ajuda para que o torcedor ele sempre exija que o jogador esteja sempre ao alto nível em todas as competições, em todos os jogos que disputa. Acredito que você falou Thomas, mas é pra mim a pergunta. É verdade, era Lucas. Bom, mas eu acho que é mais uma cobrança, né? Já teve um programa na rádio falando sobre a questão do calendário, da readaptação do calendário brasileiro ao futebol depois da pandemia. E é mais um motivo pro jogador ficar ainda mais cansado, e a parte física também afeta a parte mental, né? Tem uma das primeiras pessoas dentro do futebol que assumiu ter problemas com a saúde mental foi o Nilmar. Ele foi revelado pelo Internacional, jogou pelo Corinthians, jogou pelo Villarreal, chegou a defender a seleção brasileira. E ele fala que em um momento ele está com um problema mental e ele não consegue simplesmente jogar. Ele trava, o corpo trava. Então é uma questão que dá um cansaço nele, que ele não consegue mais corresponder, ele não consegue mais ter a mesma arrancada que ele tinha, mais a mesma agilidade, e isso afeta muito dentro de campo. Então você já tem um calendário apertado, já como a gente já tinha discutido, um calendário muito ruim no futebol brasileiro. E ainda mais agora com a pandemia, com 2 anos praticamente a gente jogando jogos pra frente, tem uma Copa do Mundo no fim do ano, acaba deixando os jogadores ainda mais cansados fisicamente, e isso afeta com toda certeza na parte mental também. E a gente discute muito sobre o futebol, né? Porque o futebol nada mais o esporte no geral, nada mais que um reflexo da sociedade. O Thomas trouxe muito bem isso quando teve a discussão na rádio também sobre as torcidas. O futebol é um reflexo da sociedade, e no futebol é um meio extremamente machista, e tem uma dificuldade muito grande dos jogadores assumirem esses problemas. O Thomas trouxe muito bem a fala do Diego Lugano, zagueiro do São Paulo, ex-zagueiro do São Paulo. E isso é muito comum, né? Era muito comum isso acontecer, e agora ainda bem que tá tendo um respaldo maior em relação aos jogadores, porque isso é fundamental, né? Se a gente tem um calendário apertado, já tem uma pressão muito grande de torcida, de comissão técnica, de família, é importante que tenha esse respaldo psicológico para os jogadores, para que eles consigam ter o melhor rendimento dentro de campo. Sim, e essa questão do respaldo pode ser aí uma possível solução, né, para enfrentar esse calendário. Quando a gente discute a questão do calendário, muito se fala sobre especialistas mais voltados à questão do preparamento físico dos atletas, mas nunca é apontado os psicólogos, né? Então, Thomas, você acha que isso é um sinal de que a saúde mental ela é realmente um tema negligenciado ainda dentro do esporte? Então, novamente eu acho que concordo que sim, até porque também não era um tema muito debatido em décadas passadas, por exemplo. Você vê, como o Botuca falou bem, trouxe bem o exemplo do Nilmar, foi um dos primeiros que trouxe esse tema. Então a gente não... a gente soube depois de muitos jogadores, muitos craques ou jogadores que não eram tão bons de bola, mas todo mundo tinha e tem seus problemas pessoais, mas a gente não sabia disso na época porque não era muito falado. Então... citamos esse exemplo do Nilmar, que foi o primeiro a trazer isso, e o Lugano falar que no vestiário realmente não era uma coisa falada, ou se era falada era banalizado, né? Então, realmente, isso mostra que começou a ser mais discutido agora, e eu acho que entra muito por conta da sociedade atual também. A gente vê uma sociedade atual que também começou sempre cada vez mais aumentam esses casos de
questões pessoais, problemas pessoais. Então eu acho que novamente isso agrega o futebol com a sociedade, né? A gente teve uma pandemia que aumentou muito os casos de problemas pessoais. Eu tive muitos problemas pessoais por conta da pandemia. Então certamente no futebol também acabou tendo, né? Então por isso que eu falo novamente, mais uma vez, o futebol ele faz essa ligação com a sociedade. Então, pra mim, sim, como eu tinha dito antes também, é uma coisa que não tá sendo muito discutida ainda, não tá sendo priorizada, como até o Botuca falou, mas acho que a partir de agora deveria ser, pelo menos, né, na minha visão. Vou passar a palavra também pro Botuca para ele complementar. O Thomas citou essa questão da pandemia, né, e agravou também muito a questão dos treinamentos, das competições. Muitos atletas, e não só do futebol, mas também do futebol, tiveram que ter outros trabalhos, né? A gente sabe que é uma porcentagem muito pequena de jogadores no futebol brasileiro, principalmente, que tem salários dignos e salários que eles consigam proporcionar uma vida boa para a família. Então isso corresponde a 3% só dos jogadores profissionais no Brasil. E muitos outros atletas de esportes mais precários até tiveram que ter trabalhos também alternativos durante a pandemia, então afetou muito a questão da competitividade também, mas que isso interfere, querendo ou não, na questão mental também. Agora nesse momento a gente vai trazer também alguns exemplos, né? Vocês já citaram aí o Nilmar como um dos exemplos, que eu também inclusive já tinha colocado aqui. Trouxe também os dados de uma pesquisa do Sindicato Mundial de Jogadores, publicada no ano passado, que contou com a participação de 1.600 jogadores de futebol e mostrou que 22% das mulheres e 13% dos homens apresentaram sintomas compatíveis com o diagnóstico da depressão. E aí, como caso, a gente tem o goleiro Aranha, né, de 40 anos, que revelou que não tinha abertura inicialmente ao diálogo a respeito da saúde mental. E aí eu tenho aqui uma aspa dele falando que ele achava bobeira e achava que não surtia efeito. E nessa entrevista ele ressalta que os estereótipos machistas, eles travam o tratamento mental dos atletas. Gi, você concorda com essa fala? Sim, sem dúvida. Eu acho que muito tempo se passou relativizando quando um homem tem um problema emocional, né? Passa muito por essa questão machista de que o homem não pode ter sentimentos. A gente sabe que homem cresce com aquela frase de que o homem não chora, né? Então, se vissem o Thomas antes na live, né? O homem não, chora muito. Não só eu, viu? Não só 20 você. minutos chorando. 20 minutos chorando. Então, acho que se cria primeiro esse estereótipo por conta desse pensamento machista de que o homem não pode ter sentimentos, de que o homem não pode demonstrar sentimentos, né? Não pode ser carinhoso, não pode ser sensível a alguma coisa, como você sabe que você tem que admitir ser quando você passa por uma situação de um problema emocional, de um problema psicológico. Então, o Aranha tá certo. Por conta dessa visão machista, o homem, ele tem vergonha muitas vezes, né? De realmente ele mesmo assumir que ele tem um problema emocional, porque muito se passa dessa visão de ser fraco, de não ser homem suficiente, como o Thomas trouxe no exemplo dele, e não é assim que acontece, né? A gente sabe que muito pelo contrário. Eu concordo quando o Thomas diz que demonstrar a sua fraqueza, eu acho que te faz muito mais homem do que fingir que ela não existe. Fingir, porque todos nós somos seres humanos, temos nossas fraquezas, nossos problemas, todo mundo está suscetível a ter um problema emocional. Como você bem trouxe na pandemia, todo mundo percebeu o quanto o nosso emocional pode ser assim afetado. Então essa visão machista, ela atrapalha muito. Eu acho que a gente admitir que existe um problema, o próprio jogador não consegue admitir para si mesmo que ele está tendo aquele problema, ele não consegue, que é o primeiro passo, né? A gente sabe que é necessário primeiro se admitir que tem um problema para conseguir tratar esse problema. Então, quando o jogador ele não consegue nem abrir essa primeira barreira, que é entender que ele tem uma questão psicológica e que isso não invalida ele em nenhuma área, em nenhum segmento, nem como homem, nem como pessoa, nem como jogador, como ele não consegue quebrar nem essa primeira barreira, ele acaba se fechando e esse problema fica sendo mais ainda presente porque ele não é bem tratado. Então, para mim, eu concordo muito com a fala do Aranha. Esse estigma, essa questão machista atrapalha muito, né, por essa questão dessa visão da fraqueza, que é muito pelo contrário. Todo mundo pode passar por um problema psicológico, ele precisa ser tratado. Se você ser homem não tem diferença, pelo menos nessa questão. Então, muito se passou por isso na sociedade, como eu falei, né, o futebol acaba sendo um reflexo da sociedade. Então, nunca existiu essa porta aberta para o homem falar dos seus sentimentos, falar dos seus problemas.
e o futebol também se consolidou em cima disso. Então, essa mudança ela é muito necessária. Como o Aranha trouxe, entender, saber admitir, falar, realmente, estou com esse problema, preciso tratar esse problema. E para isso é necessário que exista, sim, essa pauta que seja falado, mas que a gente tire essa questão machista da criação, de que o homem não pode ter sentimento, de que o homem não sofre, porque não é assim que acontece. E é por conta dessa tradição, vamos dizer assim, né, que se colocou na sociedade, que a gente vê tantos problemas, né? A gente fala muito da questão da depressão e de como ela acaba em suicídio, e a principal maneira de evitar isso é você admitir e tratar o problema antes que ele se torne algo irreversível. Então, é muito necessário que exista essa mudança na sociedade para que dentro do futebol, quando o jogador chegue lá com seus 30 anos, ele saiba reconhecer quando ele tiver um problema, ele saiba saber que ele vai ser muito bem recebido pelos psicólogos, pela família, quando ele tiver que enfrentar uma situação como essa. Então, eu acho que falta essa aceitação mesmo, né? A saber que tá tudo bem, você vai conseguir ajuda e isso não muda em nada em quem você é, no que você pode fazer, na sua capacidade. A não ser que você tenha um problema como qualquer pessoa está suscetível a ter. Sim, e antes tinha essa questão, né, da dificuldade de se falar, ainda tem bastante, mas nos últimos tempos atletas vêm falando e revelando casos de depressão, de ansiedade, vêm dando seus depoimentos, e um deles é o Michael, ex-Flamengo, né, que em 2020 revelou que teve depressão profunda durante o ano de 2019, um ano do imparável Flamengo, né, sob o comando do Jorge Jesus. E ele chegou no Flamengo como uma revelação, e por não corresponder aí às expectativas dos torcedores, ele foi muito insultado e muito cobrado, né? E eu acho que isso, a saúde mental dele é um reflexo do que ele sofreu durante esse ano aí, durante essa temporada no Flamengo. Thomas, você acha que esse caso mostra o quanto o formato do futebol brasileiro é nocivo à saúde dos atletas? Eu acho que só complementa também, faz essa comparação que nem eu disse, de um jogador jovem. Michel não era tão jovem na época, né? Tinha seus 22 anos, se eu não me engano. Mas não tinha uma experiência de jogar num time, um dos maiores times do Brasil, por exemplo. Inclusive nesse ano de 2019, do imparável Flamengo, foi o ano, acho que, da vida do Michael. Foi o que ele mais foi bem sucedido em questão de futebol. O ano dele do Goiás foi realmente muito bom. Ele ajudou o Goiás, inclusive, a ficar na Série A. Então, realmente, ele estava com uma expectativa muito grande. Ele quase acabou indo para um Corinthians também, mas no final acabou resolvendo para o Flamengo. E não estou de forma alguma banalizando a torcida do Flamengo, mas de certa forma, como como eu falei, como é um time grande, uma torcida massiva também, certamente pegou bastante nisso, então certamente acabou representando o que é, sim, a sociedade brasileira. Então a gente vê muitos casos também de outros jogadores, eu sei que está citando casos de jovens, mas também, eu cito até do Corinthians, por exemplo, o caso do Luan também, mesma coisa. Muita expectativa, não deu certo, a gente sabe no final o que deu. Acho que, se não me engano, até o craque Neto, ele falou, ele questionou se o Luan tinha realmente algum problema pessoal, questão de depressão, a torcida, inclusive, todo mundo da mídia, e no final ele falou que não tinha, né? Enfim, ele pode até ter, não tem problema algum ele ter, mas essa questão, a questão é da não correspondência, né? O Michael era um jovem jogador na época, com uma baita campanha no ano passado, só que chegou num dos times que era o melhor elenco do Brasil, e se não é ainda. Então, a teoria era ele não ter tanto espaço agora, jogar uma vez ou outra. É complicado você jogar um jogador que joga pouco. O jogador não tem uma sequência. Quando ele teve a sequência, que foi no ano de 2020, 2021, ele foi muito bem. Então, acho que ele cresceu. A gente sabe o caso que ele era um ex-usuário de drogas, inclusive, antes de ser jogador de futebol, foi pra várzea. Ele é um dos poucos jogadores no Brasil que não fez categoria de base, inclusive, isso é importante destacar. Ele deixa de ter um processo muito importante, que é a categoria de base. A categoria de base forma muitos jogadores, forma o psicológico dos jogadores, e ele deixou de ter isso. Então, realmente foi um exemplo. Novamente, não estou criticando a torcida do Corinthians e Flamengo, mas como são as maiores, acaba tendo um público maior mesmo, e a crítica, teoricamente, né, tende a ser mesmo maior diante do jogador. Então, acho que é isso. Minha questão é esse quesito de perspectiva, o que a torcida espera do jogador. Então, quando é um jogador que a torcida não espera tanto, eu acho que a cobrança não é tão grande, sendo sincero mesmo.
Queria que você comentasse também, Lucas, sobre essa fala, esse ponto que o Thomas traz aí em relação à expectativa, né, dos jogadores quando eles chegam nos clubes e o quanto isso impacta aí na cobrança. E se você lembrar também de mais algum caso, pode falar. Só o que a Gi ainda tinha citado, a gente pega também a fala do Lugano nos vestiários. Ele diz que em 20 anos, em países diferentes, ele não teve nenhuma pessoa que assumiu que tinha problemas pessoais. E você ter problema com a saúde mental não quer dizer que você é fraco psicologicamente. E o jogador de futebol também tem muito ele é jogador de futebol, ele é rico, ele tem dinheiro, ele tem um sucesso, então por que ele tá tendo esse problema? E não é assim, não é essa a questão, né? Independe do dinheiro, independe do sucesso da pessoa e pode acontecer com qualquer um. Essa condição, a condição de ter um problema mental, ter um problema com a saúde mental, acontece com qualquer pessoa. Todos podem ter problema com a saúde, então... não é porque ele é jogador, porque ele está recebendo bem, ele tem um sucesso muito grande que ele vai ter a saúde mental em dia. Então é necessário cuidar disso e o Michael ele dá um depoimento muito importante, porque existem poucos jogadores que dão realmente depoimentos, que se colocam à frente. A gente citou o exemplo do Nilmar, citou o Aranha também, e o Michael é o que mais impacta, porque ele fala da questão do suicídio, de tentar se matar, de pensar em maneiras de como ele poderia se tacar do prédio. Então, acho que esse assunto é muito importante a gente discutir, e não só em setembro, que o Setembro Amarelo é o mês de conscientização e prevenção ao suicídio, mas a gente conversar sobre essa questão da saúde mental em outros meses também, em outras épocas, sem que tenha um caso aparente agora, recente, porque é muito importante essa questão. E um caso que aconteceu nas Olimpíadas de Tóquio, fora do esporte futebol, da bola redonda, mas na ginástica, a Simone Biles, que é a ginasta norte-americana, ela desistiu de participar de 4 finais com a seleção dos Estados Unidos. O Gabriel Medina também desistiu de competir do circuito mundial de surf também, porque ele tinha se separado recentemente. Então são questões que nada apaga, sabe? O esporte não pode ser mais importante que a saúde mental do atleta. Quer complementar, Thomas? Eu quero complementar esse negócio do Michael, a questão do suicídio. Foi inclusive um dos casos, ele estava numa concentração do Flamengo até, quando ele estava com esse pensamento. E eu lembro de ele ter destacado alguns jogadores que deram uma força pra ele. Os que vêm na minha cabeça, o maior mesmo que eu lembro dele citar foi o Felipe Luiz, o principal. Mas também os capitães do time, o Diego Alves, o Ayrton Ribeiro. Então é isso a importância também de ter também jogadores jovens, mas a importância dos experientes também em qualquer questão, acho que principalmente nessa. Sim, inclusive nesse caso o Flamengo, eu acho que ele teve uma postura muito correta, né, porque o Michel teve todo o apoio da estrutura do time e do coletivo também, falando mais do elenco. Ele teve, felizmente ele conseguiu aí se equilibrar a saúde. E agora falando do futebol feminino, porque a pesquisa também aponta que 22% das mulheres estão aí em um quadro depressivo, no futebol feminino é totalmente diferente, né? O contexto é diferente, os obstáculos são diferentes, falta aí oportunidades, as condições são muito precárias para que as atletas desempenhem aí sua melhor performance. E também tem a questão do formato da competição mesmo. Por exemplo, as atletas no futebol feminino, elas só têm um contrato de 1 ano. Então isso impacta muito, porque você não sabe como é que vai ser a sua vida no próximo ano, daqui 3 anos. Não sabe onde você vai estar. Então gera uma certa insegurança, e essa insegurança ela é constante, né? Gi, eu queria que você comentasse um pouco como você vê esse cenário para as mulheres atletas e também qual o impacto dessa estrutura aí de que é sempre 1 ano. Muitas delas precisam ter profissões paralelas, muitas delas são mães também, então tem que conciliar essa questão da casa, tem que conciliar outra profissão. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
Quando a gente fala de futebol feminino, como você bem falou, já existem diversos outros obstáculos, né? É diferente do futebol masculino, onde existe uma estrutura muito melhor. E aí a gente pode falar de todos os âmbitos. Você falou dos contratos, então a gente pode falar de salário, do lugar que elas treinam, então do que é oferecido para elas pelo clube, com assistência. Então a gente está falando da parte física, mas também da mental. Então tudo, quando a gente olha para o futebol masculino, a gente sabe que dentro do futebol feminino é ainda pior, por conta dessa falta de assistência, dessa falta de oportunidade, dessa falta de importância realmente que dão, de relevância que dão para o futebol feminino. Então, para a jogadora de futebol, eu acho que estar inserida num ambiente que não é o ideal, que ainda não está muito longe de ser o ideal, que não é seguro para ela em todos os aspectos e que não a coloca na onde ela deve estar. Então, eu estou falando dessa questão da segurança, mas da parte física, da parte do treino, da parte do salário, da parte do contrato, da parte do campeonato, como é que ele vai ser, da parte da torcida, do quanto o clube dá de relevância e importância para o futebol feminino e para essas atletas. Então, pensa, se elas não têm nem, por exemplo, às vezes uniforme para jogar, imagina se elas não têm um psicólogo. Se elas vão ter uma questão de estar num ambiente onde ela se sinta segura o suficiente para, como você falou, por exemplo, ela não ter essa preocupação de com onde eu vou estar no que vem, o que vai acontecer na minha carreira no que vem. Ela não tem essa tranquilidade. E o que influencia diretamente no jogo? Eu falei muito disso no começo, né? É necessário que o jogador ele se sinta confortável, ele se sinta seguro e estável para ele conseguir desempenhar o máximo que ele consegue. E como isso falta dentro do futebol feminino, em todos os aspectos, isso prejudica, obviamente. Eu acho que talvez a gente nem consegue pensar na parte psicológica, porque a gente percebe que muita coisa básica tá faltando dentro do futebol feminino, né? Como eu falei, por exemplo, já posso citar, às vezes as meninas elas jogam com uniforme de 2, 3 anos atrás do time, elas não têm nem uniforme novo para jogar. Elas treinam em lugares que são precários, que não são campos bons o suficientes para que elas consigam desempenhar, treinar e se preparar. Além do fato dos campeonatos, às vezes, por exemplo, como a gente sabe, não ter premiações como deveriam ter. E a parte financeira a gente sabe que influencia, como você bem trouxe, a gente sabe, jogador de futebol às vezes, a base da família financeira. E isso tanto na parte do futebol masculino quanto do feminino. Então, existe toda essa preocupação, como você falou também na parte de ser mãe. A gente sabe do quanto ser mãe acaba dentro do futebol feminino atrapalhando a carreira, né, da mulher. Ela é muito vista realmente como esse tempo que ela tem que ficar afastada. Qual é o time que quer ficar com uma mãe que vai ter que ficar todo esse tempo afastada? Então, são muitas questões que preocupam. Então, a jogadora ela não consegue ter uma tranquilidade. Ela tem que estar sempre preocupada com alguma coisa, com alguma situação, com não perder o seu espaço, porque ela sabe que para recuperar o espaço é muito difícil. Essa questão do salário, também da preparação. Então, eu enxergo dessa maneira. Eu acho que é muita preocupação. Então, obviamente, isso atrapalha. Eu não sei nem se dá para falar que é só uma questão psicológica. É tudo, né? Tudo dentro do futebol feminino acaba sendo muito nocivo, muito ruim. A mulher ela tem que aguentar muita coisa para conseguir desempenhar. E a gente sabe que, como eu falei, se você não tem toda essa estrutura, todo esse apoio, você não consegue dar tudo de si, né? Então existe essa cobrança maior em cima do futebol feminino, então ele tem que apresentar algo muito bom para ele ser, vamos dizer assim, respeitado dentro do clube, para que o clube dê o olhar que deve dar para ele. Então, isso atrapalha, sem dúvida nenhuma, as jogadoras, elas têm umas preocupações que não deveriam ter, e isso atrapalha o rendimento, porque ela tem que sempre estar sempre preocupada com algo além do campo, né? Para ela, a preocupação além do campo é sempre muito maior do que é para o futebol masculino. Então, falta por parte, acho que dos clubes, como a gente está falando, né, dar essa assistência, dar essa segurança. Não existe essa segurança para o futebol feminino, para jogadoras, e isso faz com que tudo que venha depois disso seja desencadeado de uma questão de insegurança muito grande que todas elas passam. Então, é necessário haver essas mudanças. A gente sabe do quanto precisa mudar dentro do futebol feminino, do quanto é necessário que exista um olhar diferente para o futebol feminino, seja por parte da torcida, seja por parte da imprensa esportiva, seja por parte dos clubes. E isso, claro, influencia na questão mental. Então, é muito mais complicado para uma jogadora de futebol do que para um jogador conseguir enfrentar todas essas questões e ainda assim conseguir desempenhar dentro de campo um bom futebol. É muito complicado, elas têm que passar por cima de muita coisa, deixar muita coisa fora, que é difícil, para conseguir fazer algo bom o suficiente dentro de campo. Então, é muito mais complicado. E eu acho que realmente, como eu falei, a única forma de resolver isso é quebrar todas essas barreiras que existem dentro do futebol feminino. É dar uma assistência muito maior do que elas têm, muito mais necessária. Se a gente fala da falta de assistência no futebol masculino, no futebol feminino é ainda pior. Então, é necessário que seja principalmente por parte do clube nessa visão, porque para mim ainda falta muito do clube para com o futebol feminino,
para que exista mais segurança para essas mulheres conseguirem jogar o seu futebol, terem uma preocupação muito maior com o que está dentro de campo do que sempre estar pensando no que vai acontecer fora de campo, pela questão de tudo que elas têm que enfrentar, de todas as questões que existem em volta do futebol feminino. Sim, queria trazer também a questão do machismo, né? Que a gente falou do machismo no masculino, que acaba inibindo os atletas de falarem aí sobre seus sentimentos. No feminino é o contrário, é a questão de, até fugindo um pouco do tema, um comediante que eu gosto muito, que é o Yuri Marçal, ele tem a questão da representatividade racial, né? E ele fala sobre o quanto a gente tem que ser duas vezes melhor no que a gente faz. E eu acho que sendo mulher também isso acontece. As mulheres, elas precisam ser 2 vezes melhores. Elas precisam ser melhores para poder aparecer e precisam ser melhores ainda para poder ter destaque, para poder ter um futebol levado a sério, né? Porque o futebol feminino muitas vezes não é levado a sério. Então eu queria que você comentasse sobre isso também, sobre a questão do machismo e o quanto ele prejudica, né? Você ter que estar se provando o tempo todo. Pode falar, Lucas. Só rapidinho, antes de continuar, citar os casos de jogadoras que são mães no futebol. Tem um caso que são raros. O caso no Corinthians é a Tamires, que é a lateral esquerda e meia esquerda do Corinthians e da seleção brasileira. Ela é mãe, e a Alex Morgan, norte-americana, ela é atacante, também é mãe. Então elas abrem mão de ser jogadoras num nível até ainda maior para serem mães, para conseguirem, porque interferem muito na questão do corpo também. E pode continuar. Não, eu completo rapidão, Alex Morgan, eu ia até citar, antes da gente falar, que ela, inclusive, ela chegou no Tottenham, todo mundo sabe, todo mundo que é mais próximo de mim sabe que eu gosto muito do Tottenham, e ela chegou no Tottenham e ela não tava jogando. Eu pensei, pô, por que será que ela não tá jogando? Quando eu fui ver, ela realmente tava nessa gravidez, inclusive ela acabou saindo do Tottenham depois da gravidez. E isso é o que você falou, mostra envolve muito o corpo também, muito o futebol feminino, o masculino também, mas acho que o feminino nessa questão envolve até mesmo essa parte física também. Então vou deixar pra gente completar só. Só lembrei que eu ia falar, no programa que a gente fez, eu, a Gi e a Kiara, sobre o Dia Internacional da Mulher, a gente fala sobre isso, né? A gente fala sobre as lideranças femininas no esporte, a gente cita o exemplo da Leila Pereira no Palmeiras, da Marina Granovskaya no Chelsea, e a gente fala que as mulheres precisam fazer muito mais para estarem em lugares que os homens muitas vezes não são capazes e estão há muito tempo, justamente por causa do machismo mesmo. Para responder o que você falou, Geisa, sobre essa questão, a gente sabe muito sobre o quanto é questionado a existência, né, do futebol feminino. A gente sabe que muitos dos times só têm o time feminino pelaquela questão da obrigatoriedade para disputar a Libertadores. E por conta disso, o investimento no futebol feminino ele é muito baixo, né? E aí isso, claro, como eu falei aqui da questão da estrutura, isso influencia em todas as questões. E quando você vai analisar o futebol feminino, você não pode simplesmente exigir que ele seja em alto nível, que ele tenha um alto rendimento, quando não existe nenhuma preparação para que o futebol seja dessa forma. Então, quando você não dá essa assistência, você não dá essa preparação para as jogadoras, como é que elas vão desempenhar um bom futebol, né? É impossível que você exija de alguém se você não dá o mínimo para essa pessoa poder exigir algo, para essa pessoa poder apresentar alguma coisa. Então, a gente vê muito esse questionamento de falarem que o futebol feminino tem uma qualidade muito baixa e que não vale a pena assistir, ou como a gente sabe, já ouviu muito de que só vale a pena assistir quando tem jogadora bonita, ou quando é a Copa do Mundo, né? Porque aí todo mundo dá mais uma visão, mas lá o campeonato paulista, o estadual, ninguém quer assistir, ninguém quer dar uma olhada. E é óbvio que o futebol, vou apresentar para as meninas, não vai ser dos melhores. Elas não têm estrutura para treinar, elas não têm estrutura para se preparar. Como que elas vão apresentar um bom futebol? É impossível. Então você está exigindo de alguém algo que ela não tem a mínima condição de apresentar, porque ela não tem essa assistência. Então, eu acho que quando a gente fala de apoio ao futebol feminino, é exatamente para que o futebol feminino cresça e para que a gente possa assistir partidas de melhor desempenho, a gente possa ver jogadoras mais bem preparadas, mais bem instruídas. E isso passa realmente pelo apoio. Então, eu acho que essa visão machista, ela atrapalha, a gente sabe que ela atrapalha, porque como você disse, a gente sabe que a gente tem jogos do futebol brasileiro de Série A que são horrorosos, que são horríveis, que é horrível de assistir.
Mas ninguém vai questionar, ninguém vai falar nada sobre isso, sobre essa questão. Vai se passar muito porque o time não tem dinheiro, porque não investiu, porque o jogador não é dos melhores. E aí existe muito essa comparação, né, dentro do futebol feminino com o masculino, de colocarem como se o futebol feminino fosse uma coisa horrível que não dá pra assistir. Tem muito futebol feminino que é muito melhor que muito jogo que a gente assiste na Série A mesmo, né? Porque isso se passa pela questão do quanto a jogadora consegue estar bem preparada. Então, se você for assistir um Palmeiras e Corinthians, como aconteceu, você vai ver que o jogo é muito bom, você vai conseguir assistir. Agora, se você for assistir um campeonato de 2 times muito menores, vai realmente faltar uma qualidade. Mas isso vem pela questão do investimento, não é porque são mulheres. Então, eu acho que essa visão machista, ela sempre existiu e é muito difícil de quebrar ela, né? E isso atrapalha de todas as formas. Então, como você falou, realmente, para a mulher, ela sempre tem que estar mais bem preparada, ela tem que sempre apresentar muito mais, ela sempre tem que estar... segurar toda a crítica que vai vir para ela conseguir desempenhar o papel dela, a profissão dela. Então, é muito mais difícil por essa questão machista que se tem em volta de que, para prestar, vamos dizer assim, o futebol feminino, ele tem que ser de uma excelência que a gente não exige do futebol masculino, né? Então, isso acaba tornando ainda mais nocivo para a mulher o ambiente do futebol, principalmente quando ela é uma atleta de alto rendimento. Sim, eu acho que dá para tirar dessa conversa toda que a gente teve sobre o papel das instituições, o papel dos clubes em se responsabilizarem, para ver, né, e dar a devida importância para essa pauta, tanto na modalidade feminina quanto masculina, né? Então é isso, conversamos aqui sobre esse posicionamento do futebol em relação à saúde mental. E apesar da gente não estar ainda durante o Setembro Amarelo, como o Lucas bem disse, todo mês é mês de falar sobre saúde mental. Então é importante também que a gente fale sobre esses temas em outros momentos, que não só ali por conta da data comemorativa, né? E encerrando esse nosso último programa, eu queria agradecer a presença de todos os comentaristas e começar por ele, né, o TK. Muito obrigada, Thomas. É um prazer estar com vocês 3 aí na última bancada e estar apresentando aí pela última vez o Arquibancada MAC na Rádio Mackenzie. Bem, muito obrigado, então, a GS, né? Não, já GM. Aqui você tem Silva, né? GMS. Então, obrigado a Giovana Sebra, a Botuca e a Geisa. Realmente acho que encerramos, né? Pelo menos nós 3, a sua última... A participação oficial pela Arquibancada. Giovana ainda tem algum programinha. Mas eu vou ser breve, porque o nosso tempo é curto. Muito obrigado, gente. Foi uma honra falar disso. E quiçá novos debates. Pois é. Muito obrigada também você, Lucas Monteiro, o Botuca. E essa bancada, gente, assim, os maiorais, né? Os maiorais para encerrar a nossa participação. Obrigada, Botuca. Bancada histórica, muito obrigado, minha querida Geisa Melli Silva, minha querida Giovana Sebra da Silva e Thomas Kronick. Tudo que eu poderia dizer já foi dito ontem. Vou agradecer mais uma vez vocês pela participação. E o que o Doni quer acabar, já soltou a musiquinha umas 3 vezes. Ele quer mandar a gente embora da rádio, não aguenta mais a gente. Mas agradecer também o Doni e o Emerson, que sempre estiveram aqui na rádio ajudando a gente durante esse semestre. E o Vanderlei tá aqui do nosso lado também, auxiliando a gente. Por último, e não menos importante, Gijoca, muito obrigada pela sua participação e seus comentários excelentes nessa bancada de hoje. Eu que agradeço, Geisa. Obrigada a você, obrigado ao Thomas Kronick, obrigado ao Lucas, obrigado a todo mundo que assistiu a gente. Faço das palavras dele a minha, agradecer ao Doni, ao Emerson, ao Vanderlei, a todo mundo que sempre deu muito apoio. Agradecer a vocês por terem estado comigo nesse tempo na Arquibancada. O Thomas falou, eu tenho mais um programa, mas com vocês é o último. Então, sou muito feliz de ter feito parte disso e ter estado com vocês em mais uma bancada. Foi muito bom fazer rádio. Eu gostei muito de estar aqui. Espero poder voltar em outra oportunidade, ainda que eu não esteja mais na Arquibancada. E agradecer a essa oportunidade, a todos os aprendizados que eu tive e agradecer a vocês por estarem comigo mais uma vez aqui e que seja assim sempre. Sim, nessa fala final aí eu também queria deixar meu sincero agradecimentos à rádio, que assim, me apaixonei à primeira vista pela Rádio Mackenzie, né? Então, muito obrigada à parte técnica, aos meninos que estão ali atrás, ao Matheus, ao Balek, que estão assistindo aí o nosso programa. Então, é isso, pessoal. Estamos encerrando aqui
mais uma Arquibancada MAC na Rádio Mackenzie. Queria pedir também para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, Instagram, @arquibancadamac, no Twitter, @arquibancada_m, e no YouTube, Arquibancada MAC, onde temos live diária sobre tudo que está rolando no mundo do esporte. E também, toda terça-feira, às 11h30, estamos aqui na Rádio Mackenzie. Muito obrigado, e dessa vez não vou falar até a próxima, né? Mas continuem acompanhando a gente, e valeu!